Oi, meu nome é Letícia, essa daqui é a Ana Clara e a Sofia. E hoje vamos entrevistar a senhora Arilza, que vai falar um pouquinho sobre sua vida profissional e seu trabalho no INEA. Eu sou Arilza, eu sou bióloga, trabalho na APA há 11 anos, sou do tempo da que era FEMA e INEA, né? Com isso soma quase 50 anos de casa. Atualmente eu trabalho há 30 anos ou mais só com educação ambiental, né? E agradeço aqui o convite, né, para participar desse podcast. E vamos ver o que vocês têm para nos sabotinar, tá bom? Como que a senhora descobriu que queria trabalhar no INEA? Qual foi o motivo? Foi quase que por acaso. Já tem quase 50 anos isso. Eu sou da época da FEMA, que transformou no Instituto Estadual do Ambiente. Eu era bancária e descobri que havia uma vaga, estavam abrindo inscrições para esse novo órgão que estavam surgindo em 1975 e me inscrevi, né? E escrevi, fui selecionada e estou aqui. Foi dessa maneira que eu entrei. E por coincidência, eu entrei lá em dezembro, mas em agosto, anterior a agosto, eu já estava fazendo a minha inscrição para o vestibular. E como eu trabalhava no banco, eu achava que eu tinha que ser na parte administrativa. Mas eu sempre tive vocação para biologia, que eu sempre gostei muito de natureza, de bichos, de animais, de parque, de jardins. E aí eu fiz a segunda opção, né? Não, aliás, a primeira opção eu fiz para biologia e a segunda para administração, totalmente fora de contexto, né? Mas aceitaram e eu passei para biologia. E nisso eu fui contratada em junho, prestei vestibular em janeiro de 76, passei e concluí meu curso de bióloga. E entrei na INEA, na FEMA na época, como escriturária. E fui galgando o meu espaço, que hoje eu sou bióloga. Legal, muita gente já volta. Foi mais ou menos isso. Então eu não escolhi, eu fui, sei lá, por acaso. Por acaso, eu acredito que coração. Sim, era o que eu queria fazer, né? Mas eu não sabia nem o nome, mais ou menos, depois é que eu fui descobrir que era dentro da biologia, né? A gente muito novinha, né? Eu entrei no INEA na FEMA com 22 anos. Então eu ainda ia fazer 23, né? Mas é assim, as coisas acontecem, né? Talvez por caminho de Deus mesmo, Ele vai te impulsionando, né? E você consegue. Sim. Então a segunda pergunta é minha. Quais são as principais funções no INEA? Bom, o INEA, ela tem várias funções. Ela licencia, né? Ela tem também a parte de conservação. Ela faz grandes empreendimentos, ela faz algumas portarias que a gente tem que ser obedecida, né? E o principal dela é o licenciamento, geralmente de grandes portes, né? Indústrias, aeroportos, agora eles estão construindo aqui o porto lá em Maricá, né? Então isso que é lá em Ponta Negra, né? Sim. Então são essas grandes licenças, mas licencia outras atividades também. Como também a gente autua também fiscalizações também, contra crimes ambientais. Tem essa parte, alguns colegas têm poder de polícia e a gente encaminha a delegacia para algum infrator, né? Eles fazem esse trabalho aqui de formiguinha, né? Autuando, mas não necessariamente, isso aí não requer um custo para a pessoa. Eles orientam, eles dão uma notificação, mas de orientação. Sim. É claro, não tem multa por enquanto. Vai indo até que a gente possa fazer um auto, né? Aí sim, o segundo auto já é uma infração, aí já tem custo, dependendo da atividade. Que de acordo com a fiscalização nossa do guarda-parque, a gente realiza o monitoramento, a gente tem auto mais educacional. Já a equipe mesmo do INEA, os próprios fiscais, os funcionários, eles no caso, eles têm um poder de polícia, têm um poder de atuação, notificar e atuação. E de embargo também de atividade. Então isso aí, se eles forem autuados, tem também, dependendo do que for questão da atuação da lei, que fosse enquadrada,
tem uma multa sim, que varia de R$100 a tem que mais de 100 a mil. UFIA, né? A taxa da UFIA, a UFIA é questão do mês que define qual vai ser o valor dessa multa, e depende, porque aí tem toda uma análise lá dos nossos outros técnicos que fazem análise do comprometimento que aquele empreendimento vai causar ao meio ambiente ou que ele já causou. Então, isso tudo, para isso tem licença de operação, licença de instalação, tem vários tipos de licença até você chegar ao empreendimento, entendeu? E às vezes as obras também são embargadas porque as licenças não foram cumpridas. Se elas não forem cumpridas, as condicionantes não forem cumpridas, eles então embargada a obra para que cumpra com aquela licença, aí retorna essa operação, entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, que seria o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente, o que a gente pode fazer para... Isso já entra a educação ambiental, né? É o que a gente mais pratica aqui, e a gente tem, exatamente, tanto a conservação, a preservação. O problema daqui da região dos lagos, a gente percebe, né, pelo tempo de trabalho, são as invasões. E a gente tenta inibir isso, tenta da melhor forma de ajudar as pessoas que estão querendo adquirir algum imóvel para que se regularize, para que saiba que aquilo não pode ou que pode, né? E a gente atua também lá, principalmente nas escolas que a gente recebe ou que a gente vá às escolas, a consciência do incêndio, porque aqui existe uma cultura, né, de botar fogo nos quintais, e às vezes esse fogo propaga e cria um grande problema. Quando não jogam fora do seu quintal, dentro da mata, né? E aí vem em terrenos baldios, o terreno do vizinho, ele coloca, tira da casa dele. Isso é uma coisa que sempre me preocupou muito, que a gente não consegue, saber o que o ser humano pensa, né? De tirar o lixo. Ele só quer tirar o lixo da casa dele, mas o que vai acontecer com esse lixo que ele depositou indevidamente, se não tem uma coleta seletiva ou se não tem um caminhão que passe frequentemente para a coleta de lixo, ele descarta indevidamente, e esse lixo provoca N problemas. Infestação de vetores, né, de rato, barata, mosquito e etc e tal, né, um mau cheiro, né, vem um vento, espalha tudo, os outros animais que vivem cachorro, outros animais, gambá, vai lá e espalha tudo. E além de tudo, esse incêndio que ele provoca, às vezes demanda aí uma operação imediata dos nossos guarda-parques, e às vezes até do bombeiro, porque ele se propaga de uma forma que acaba entrando na vegetação ali próxima e causa um sério problema. Então é isso que a gente tem debatido mais dentro da nossa palestras, das nossas visitas à escola, Gabriel está aqui para confirmar, a gente tenta conscientizar essas crianças para levar para casa, para papai, mamãe, vovô, titia não fazerem mais isso. Mas é difícil, porque você só se preocupa com o lixo que está na tua casa, não o que você joga lá fora. Só pensa em descartar. Só pensa em descartar. Saiu da minha cozinha, saiu do meu controle, não tem nada a ver com isso. Tipo, mas não é. É muito difícil, muito pelo contrário. A sua atitude vai provocar outras consequências. Muita gente acha que, tipo assim, só um lixinho, só que exato, não é só ele. Mas é outro, cada um um pouquinho, já viu, aí vira um montão. Exatamente. Se a gente pensar na questão mais ambiental, que a maioria dos lixos são serrapilheiros, são juntos de pó, essas coisas. Se a gente fizer uma questão, pode pensar até na compostagem, que você vai reutilizar isso aí futuramente, entendeu? E tem gente que tem terrenos para fazer isso, né? Não tem consciência, acho que dá trabalho. Por isso que hoje é nosso trabalho em questão de educação ambiental, a gente trabalha nas crianças porque são o nosso futuro. Exatamente. Então a gente faz a questão dessa conscientização com elas, que elas, apesar de ser crianças, elas também chegam em casa e falam, mamãe, essa questão aqui é errada. Que nem às vezes quando eu falo com meu pai, na segurada, não joga o seu papel aí no chão, que isso aí daqui a pouco a cidade alaga, ninguém sabe por quê, mas é o meu papel, o seu papel, então de todo mundo, com esse lixinho já transforma. Exatamente, porque não é só um lixinho, é um plástico, né? Vai pro bueiro, as pessoas abrem o carro e jogam o lixo pela janela. Também não é só também os lixos, também tem a questão dos animais, a proteção deles, claro. Que hoje em dia nem lá... O prejuízo maior é do ser humano, porque provoca os alagamentos.
provoca as enchentes, porque os bueiros não suportam. Tapa os bueiros e aí como é que faz? E às vezes transborda a própria casa da pessoa que botou o lixo. Mas mesmo assim elas não entendem. Acha que é coisa da natureza. Da natureza. Mas não é, nem tudo é da natureza. A gente provoca algumas coisas. Teve a enchente do Rio Grande do Sul, muita gente falava, não quer aquecimento global, que é isso, não, foi por causa lá do ser humano. Foi a estação lá que não funcionou, que não comportou. Já estava muito antiga, ela tinha que ter passado por N modificações, atualizações, consertos, etc e tal, e não houve isso. Aí o que aconteceu? Quando veio aquele excesso de chuva, aconteceu aquela tragédia. Sim. O que são as unidades de conservação criadas pelo INEA? Bom, nós temos algumas, né? Nós temos parques, que ele é restrito a visitas, não tem como fazer trabalho, é só para pesquisa autorizada, né? E nós temos as APAs, que é mais maleável, ela tem ainda uma parte de preservação e de uso também, que são as áreas de preservação ambiental. Nós temos inúmeras APAs dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui na região dos lagos nós temos 3, né? A APA Pau-Brasil, da APA de Maçambaba, que é a nossa, a do Pau-Brasil, que é Búzios, e de Cepiatiba, que é em São Pedro da Aldeia, e um pouco de Iguaba Grande. Pega os 2 municípios, né? Então a APA, o papel da APA é tentar preservar, né? A nossa aqui, inclusive, ela está inserida dentro do nosso parque da Costa do Sol. Eu sabia que era de você. A Costa do Sol é do estado. É o INEA que né, o INEA que administra. Nós temos lá o nosso gestor também. E aqui a nossa APA, que tem a nossa gestora, Márcia Tavares, a de Pau-Brasil é a Karen, né? E a outra não tem, né? Não, a outra não tem. É o Cristiano, que é o mesmo do parque, que coordena essa outra APA. A nossa aqui, nós temos a nossa gestora que a gente, né, faz todo um trabalho orientado por ela. A APA, ela é para quê? Ela para proteger essas invasões, né? Ela consegue fazer um trabalho de conscientização para que a gente não tenha tanta invasão, porque às vezes a pessoa invade sem saber que é uma área, né? Compra assim inocentemente, não vou dizer que compre, tem pessoas mais espertas do que a gente, né? Então ela compra sem saber e vem se informar na nossa APA, é uma decepção, porque está dentro de área de preservação que não pode, né? E, além disso, nós temos também o nosso plano de manejo, que é desde 2009, que ele também faz ali todo o papel, né, do que se pode fazer uso e do que não se pode. Ele está passando agora por um processo de revisão, que vai ficar muito melhor, né, porque já está velhinho, quase 20 anos, né, 2009, né, então já falta aí 4 anos para ele fazer 20 anos, não é isso? Isso. Então nós vamos fazer aí, nós estamos fazendo um estudo muito, muito grande, né? Amarrando bastante coisa. Toda a sociedade está participando, prefeitura, todos os órgãos, né? Pescadores, empresários aqui lá de Praia Seca, né? Então todos estão tendo uma participação muito grande. É uma empresa terceirizada, né, que foi contratada lá do Sul. Estão fazendo um trabalho muito bonito e a gente deve, em breve, acho que até janeiro, agora final de dezembro ou janeiro, a gente já deve estar com um plano de manejo novo. Vai ser muito bom, porque ela está fechando algumas áreas que a gente não tem mais como preservar, ela está abrindo para uso, né? E outras que se regeneraram, que não era na época, a gente está abraçando essa área para poder ter mais um pouquinho de preservação. E a questão da APA, a gente também, o INEA não cria assim do nada, você vai criar uma APA e nem um parque. É porque o que acontece? A gente cria isso aí para fazer a preservação exatamente com essa intenção. Da extensão territorial que hoje abrange de APA, pega de Saquarema a Arraial do Cabo. São 3 municípios. Já o parque, ele já pega um pedaço maior, que vai de Saquarema a Búzios. Então pega Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Búzios, né, que eu comentei. E questão do parque, ele também está ali para preservar também a expansão
crescimento urbano, né, expansão urbana, e também preservar as espécies que hoje habitam ali, tanto a fauna e a flora, que hoje você encontra, nós temos lá na APA, questão de cactos, tem até o cacto cabeça de frade, também está nessa extinção. Tem também o formigueiro do litoral, são espécies que nós encontramos só aqui, que são endêmicas, então o intuito disso é criar para essa preservação, esse olhar mais de questão da preservação mesmo. A gente consegue, né, com a preservação, com a APA, né, quando a gente cria uma APA, a gente pensa, a intenção nossa é exatamente de trazer os animais que já estão meio fora, que está ameaçado, a gente tentar resgatar essas espécies. E a gente consegue, né? A gente consegue muito fazer isso. O único problema que eu acho agora, principalmente das aves, é esse macaquinho que está aqui, o estrela. Esse macaquinho, ele é uma praga pra gente. E as pessoas alimentam, né? Acha engraçadinho. Realmente ele é engraçadinho. Ele é abusado. Ele vem logo em cima da gente, quer abraçar, mas é um animal que não é nosso, não é endêmico daqui. E ele é lá do Nordeste. Ele é lá do Nordeste. Então, o que acontece? Ele vive acabando aí com os nossos ninhos. Ele come qualquer coisa, ele desperdiça tudo, né? Aí, então, ele vai lá, come os filhotinhos, come os ovinhos. Então, a gente pode ter uma redução aí de espécies de aves por causa desse comportamento desse animal. Então, eu aproveito para pedir, né, já que isso vai ser divulgado, que não alimente esse bichinho. É lindo, dá pena de olhar, mas não alimente ele, não, porque ele vai virar seu amigo dentro de casa e vai querer ser extinto. Não alimentar nenhum animal silvestre. Não tem que alimentar, mas esse principalmente, porque também não é nosso. Então não vale a pena a gente arriscar a nossa fauna, principalmente os pássaros, em questão desse macaquinho estrela que todo mundo ama, que eu entendo, mas não aceito. Agora, a próxima pergunta. O que é reciclagem? Eita, é uma matéria assim, muito interessante, né? Eu acho incrível isso, a transformação, né, dos materiais. Eu acho importantíssimo isso para a nossa sociedade, para o planeta. E essa conscientização que a gente pode reciclar, né? Por exemplo, a lata que é formada de alumínio, a gente evita extrair o alumínio da natureza. Quanto mais você recicla, menos você extrai esse material, né? Só um minutinho, eu vou te cortar, porque aqui na escola, a gente está fazendo esse podcast, inclusive, pelo nosso trabalho. Que a gente está reciclando, inclusive, latinha de cerveja, de refrigerante. E também garrafa de... PET. Garrafa com óleo também. Garrafa de óleo usado. Sim. A gente está conseguindo arrecadar bastante. Que bom. Isso é muito bom. E para onde vocês vão encaminhar esse material? Essa é a grande questão, né? Porque aqui em Araruama não tem coleta seletiva. Não tem. Você tem que levar num depósito. Sim. Porque o que acontece? Não é a gente que está fazendo isso. Tipo, em relação a levar. É o colégio. Pois é, aí a gente tem, lá em Saquarema tem uma, né? Lá na Latino Melo. Eu não sei se eles recebem lá. Aqui tem também, mas só que o bom seria isso vir da iniciativa da prefeitura, né? Exatamente, mas nós não temos. Aí é que está o grande problema nosso quando a gente fala isso, de separar os lixos. Eu separo, eu sei que não tem, mas separo. O problema é da prefeitura que vai resolver, não sou eu. Mas a pessoa me responde assim: poxa, mas vai pro caminhão, mistura tudo, por que eu tenho que separar? Eu misturo tudo. Mas a gente separa, não é? Mas quem sabe se um dia tanta gente vai fazendo isso, que acaba a prefeitura, né? Realmente há uma necessidade de ter uma coleta separada Por exemplo, Niterói tem. Há muitos anos. Eu morava lá ainda quando a prefeitura tem esse trabalho. E é muito interessante. Tem os dias certos para passar, a hora certa. Então, os prédios, as casas, as lojas, o shopping, naquele horário coloca só o que é reciclável. Não junta com o orgânico, né? Então, junta aquilo tudo. Nos outros dias passa para os orgânicos.
Se houvesse essa coleta seletiva, isso diminuiria muito o impacto que tem. É a melhor coisa da vida é ter essa coleta. É a melhor coisa da vida. Aqui não tem. Então eu escuto muito isso. Então por que eu vou separar se o caminhão vai misturar tudo? Exatamente. Infelizmente, muita gente tem essa... Tem essa... E no fundo, né? Ele tem essa visão, porque é o que acontece. Mas a gente tem que tentar mudar isso. E a gente tentando mudar pelo menos, é como a gente fala, né? Fazendo de pouquinho em pouquinho, a coisa às vezes resolve. É como eles estão fazendo, né? Estão implementando isso lá no futuro, com certeza vão colher frutos. Vocês vão colher fruto, talvez. Eu não vou colher não, mas não vou estar aqui mais. Ainda vai vir bastante. Tá bom. Eu também acho. Vai atrás. Aí o que acontece? Não vamos falar em idade. Eu não vou ver mais isso, né? Mas um dia vai acontecer. Porque é para isso que nós fazemos esse trabalho. É para conscientizar vocês jovens, menorzinho, e o que a gente vai deixar para a futura geração? Eu, pelo menos, estou deixando alguma coisa, né? Será que vocês vão deixar para os seus netos depois? Espero que sim. Então tem que partir de vocês, dos jovens. Por isso que esse trabalho que eu faço, eu tenho prazer, orgulho, amo fazer o que eu faço, porque é uma maneira de eu dizer para o outro, olha, cuidado com o que você está deixando para as futuras gerações. Tem que pensar, não pode pensar só na gente, no que você está usando. Meus pais já me deixaram muitas coisas, porque o planeta estava muito melhor quando eu nasci, em termos ambientais, né? Claro, eu entendo que tem que vir o progresso, tem que vir shopping, tem que vir água, tem que vir luz, mas com consciência ecológica, né? Fazer a coisa corretamente ecológica. E tem jeito de fazer. Agora tem energia solar, tem aquecimento solar, tem uma série de coisas. Água da chuva que você pode captar. Os prédios. Olha a coisa que eu acho mais. Eu vou falar, acho que eu nunca falei isso não. Mas a coisa mais incrível que eu acho que é um desperdício tremendo é a gente usar água tratada que a gente bebe, que a gente lava a louça, que a gente cozinha no banheiro sanitário. No vaso sanitário, a gente joga milhões de água ali fora e grana também, porque é muito caro para fazer o tratamento. Não sabia que era água filtrada. Nós podemos usar água de esgoto? Vocês acham? Agora uma pergunta para vocês, posso fazer? Vocês acham que a gente pode usar água de esgoto? Assim, depende se ela for tratada. Exatamente, exatamente. Se ela for... Agora, você já imaginou quanto que leva para tratar essa água? Nossa, deve ser muito de material dinheiro. químico, de mão de obra, de dinheiro para isso, até chegar a um ponto que ela esteja claramente boa para a gente poder usar e beber com segurança. Então é complicado, né? Então isso tudo a gente tem que ver. Eu acho, sabe, cada vez que eu dou descarga, meu Deus, a água tratada que eu estou jogando fora. E hoje em dia tem prédios lá fora. E acaba que esse resto se torna esgoto. Sim, lá fora tem prédios, né? Não, aqui não conheço nenhum aqui. Não, pode ser que tenha. Aqui ainda tem na época. Eu vou até falar, eu estudei no SEM. Que tem. O SEM, eles implementaram essa questão de fazer a captação da água da chuva. Tudo da reutilização. Para utilizar. Eu não sei se aqui também tem, mas alguns lugares já fazem essa separação. Tem as duas caixas, né? Porque pode ter um excesso de chuva e não ter água suficiente, aí você pode usar água tratada para o vaso sanitário. Mas tem lugares, prédios mais elaborados, prédios ligantérrimos, aí eles já fazem essa separação. Mas a maioria são construídos ainda hoje sem essa preocupação. Agora a Metala foi lançado lá em Saquarema que eles não pensaram em botar teto solar. Que hoje é fundamental. Prédio novo, 2025, e não tem o teto solar. Não podiam ter posto com o sol que nós temos em Saquarema, que nós temos na região do Lagos como um todo, né? Porque aqui está quente, lá também está. O sol daqui também está lá. Então, não fizeram, quer dizer, são como é que se diz? Recursos mínimos, né? E às vezes que vai dar uma contribuição lá atrás muito boa para o nosso meio ambiente. Agora indo para a quinta pergunta já. Esse podcast vai ficar longo. Vai mesmo. É sexta? É sexta pergunta já. Não, tô pensando que é a nona. O que seria, você poderia explicar pra gente, o que seria a licença
ambiental? Então, é aquilo que eu falei da licença ambiental, ela é uma autorização para que você possa fazer a construção de alguma coisa, entendeu? Investir em alguma coisa. Então, a licença, ela tem restrições, você vai ter que cumprir com algumas metas, alguns compromissos, né, as condicionantes, mas as condicionantes, ela vem após uma análise, né? Mas o empreendedor, quando ele dá a entrada na licença, ele recebe lá uns documentos do que ele precisa. É um ato administrativo nosso, né, a licença ambiental, e ele tem que cumprir com todas as normas que estão lá dentro para depois botar as condicionantes. As condicionantes é quando ele apresenta o documento da obra. E aí vai ver, os analistas lá vão ver o que está faltando, o que tem que inserir, e aí entra as condicionantes. Essas condicionantes podem ser variadas em 5, 10, 20 condicionantes, e ele vai ter que cumprir essas condições para poder receber a licença, que vai relacionada no diploma, né, da licença. Atrás vai relacionada todas as condicionantes que ele tem que fazer. Nessa uma que ele não cumprir, a obra é embargada, né? Ela dá também licença para pequenos portes, com a mesma consciência, com a mesma documentação e uso das condicionantes. E a criação e implementação das licenças ambientais feita pelo INEA, até para a questão do controle e a fiscalização também, facilitar também a fiscalização. O fiscal, quando vai lá, ele já leva a cópia da licença. Porque geralmente as empresas que a gente permite essa licença, eles têm que se enquadrar dentro das condicionantes, porque são grandes empresas poluidoras. Então, se caso ela for poluidora, nem todas são. Não, nem todas são. Aí, no caso, tem detetizadores também, que gera licença. Tem. Postos de gasolina. Vetores. Isso, vetores de detetização. Madeireiras também, porque tem o seu resíduo. Madeireiras até tem diminuído, porque não pode mais cortar. Mas tem madeira, mas tem as antigas. Então, isso aí, tem que atender essas condicionantes, que aí os analistas lá é que vão definir quais serão essas condicionantes. Cuida do meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. Quem cuida do meio ambiente? Todos nós. Todos nós. Pronto, respondeu. Nós não precisamos ter um ditador para dizer que você tem que preservar. Isso faz parte de cada um de nós. Temos os órgãos que são responsáveis para poder ter uma tanto municipal, estadual, municipal tem federal também, né? Que começa com a nossa Constituição, né? Que tem lá um capítulo de meio ambiente, vale a pena ler. E aí ela vem seguindo estadual e municipal, né? Então cada um tem o seu, mas o município pode ter uma reação que a lei estadual pode interferir, porque sempre acima é a que é mais forte. Município, a estadual incide aqui, a federal incide no estadual. Só a federal, que aí é o Ministério Público lá que resolve, ou então os juízes, né? Mas a nossa aqui, a gente tem essa escala. Então, somos todos nós. A gente trabalha, vocês estão fazendo esse trabalho para quê? Para mandar para as pessoas um alerta. Né? Oi, o que você está fazendo pelo meio ambiente? Por que vocês não perguntam na hora lá para responder? Assim, o que você está fazendo para melhorar o meio ambiente? E tem pessoa que não sabe nem o que é isso. Verdade. Né? Infelizmente. Né? E as pessoas se preocupam muito com a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Parece que só pensam nisso. Parece que só tem a Amazônia. E não tem só a Amazônia. A gente precisa das árvores para as trocas, né? Para fotossíntese, para tudo isso. Mas o que acontece? O mar é importantíssimo, porque a gente respira o oxigênio das algas. As algas que nos dão a maior parte do oxigênio não são as árvores. Até porque tem dia tem hora que ela libera o quê? Gás carbônico, ela não libera o oxigênio. Então a gente tem que ter essa consciência e quando a gente sair, levar nossos lixinhos na bolsa, descartar, não jogar em qualquer lugar, não ir à praia, deixar aquela lixarada toda de lata lá e papel de sanduíche, não é por aí. Outra coisa que eles debatem muito aqui, que eles têm até dificuldade de fazer, são os churrasquinhos nas praias de praia seca. E ainda colocam na árvore, queimando a árvore lá. Tudo bem que é uma árvore que não é nossa,
é a casuarina, que também não é nossa, não é nativa, mas não vamos queimar a árvore por causa disso, né? A hora que autorizarem aí, vamos extrair todo mundo, aí é diferente, mas não é assim que funciona. E teve uma até que queimou, tanto que uma hora virou e bateu em 2, 3 carros e amassou. Porque estava estacionada, ela virou, e eles, isso no verão agora, quando chegar o verão, eles padecem com isso, são ameaçados. Isso que já tem uma plaquinha falando que é proibido. Não, quantas placas nossas são destruídas e a gente torna a colocar, e é um tal de vai e vem colocando placa, né? E a fiscalização deles em cima, né? Estacionamento em cima de dunas, as pessoas jogam o carro em cima de duna, vegetação, que é uma vegetação rasteira, que é justamente essa vegetação que segura a duna para ela não andar, porque ela anda, ela não tem perna, mas ela anda, né? Ela anda conforme o vento, ela muda de posição. E essa vegetação serve para segurar, para ela não sair daquele local. E as pessoas jogam o carro em cima e matam a vegetação. Às vezes a pessoa nem entende, porque a gente está falando, mas é grama, mas a grama, ela tem seu mas não é grama, é própria da duna, né? Tem até umazinha que dá uns sininhos azul, roxinho, lindo. Eu conheço como campainha da praia. Parece uma campainhazinha. Ela é linda. Tipo uma flor. É uma flor que ela dá. É lindo aquilo em cima da duna. As pessoas vão lá e destroem, passa o carro em cima. E eles padecem com isso, fazendo esse trabalho. Então é o que eu digo, né? O nosso trabalho é de educação. A gente não sai autuando, não sai prejudicando ninguém, vamos dizer assim. Mas a gente orienta. Eles mais orientam do que outra coisa, né? Esse é o trabalho da nossa APA, é mais voltado para isso. Fazer uma pergunta aqui. O que o INEA faz quando há desmatamentos ou queimadas ilegais? Aí é um trabalho grande, né? Ele sai combatendo, chama todos os órgãos competentes, bombeiro, aí vem a brigada, vem um monte de... E a gente tenta conscientizar, mas às vezes é um lugar ermo que eles colocam lá em cima do parque, lá não sei aonde, como teve agora. Teve agora o parque da Diamantina, foi isso? Foi o que pegou fogo agora? Ficou dias pegando fogo. Teve a Pedra Branca também, né? Isso foi em Pedra Branca. Então, Pedra Branca, lá em cima no alto, às vezes o acesso é dificílimo, aí tem que chamar helicóptero, essas coisas todas para a gente poder combater, né? É difícil, mas a gente fala nessa parte de incêndio, como eu falei, da educação ambiental. A gente tenta conscientizar as pessoas, mas a gente não tá... Tem gente que joga cigarro na beira da estrada. Um dia desse teve um incêndio ali perto da entrada ali do Picuíba, mais acima. O poste estava pegando fogo e os bombeiros lá teve que vir a Enel para desligar a energia e pegando fogo. Porque quem é que botou fogo ali, gente? Uma guimba de cigarro que devem ter jogado do carro e a mata muito seca. Não chovia há muito tempo, capim colonial é danado, é outra praga, que isso foi vindo, colocaram para cá esse capim colonial para alimentar os gados acho que não se adaptaram, e isso lastrou pelo país inteiro, e ele é facílimo de pegar fogo, ele é danado para pegar fogo, né? Mas aqui, isso. Tipo, o mínimo de... só um pouquinho de fogo já pode fazer uma... Sim, faz uma tempestade, vamos dizer assim, de fogo, não de chuva, né? Era bom se desse a chuva, mas não. Eles queimam muito rápido. Ainda mais em lugares secos. Sim, quando não tem chuva, o solo está seco, a grama, a raiz dele é um convite para... E ele aguenta a quentura, que é uma coisa. Ele não morre, não fica nem amarelo. Eu vou puxar mais para nossa região. Nossa região aqui, nós temos muito questão de crimes, tanto de incêndio e também de extração ilegal de terra, de areia. De madeira em si, desmatamento, tem um pouco, mas não muito. Isso é mais lá para o Rio, o pessoal explora mais essa questão. Só que aqui também tem, só que a gente tem um controle. E geralmente são criminosos. Então, a gente sempre quando sai... sempre são criminosos. 99,9% é criminoso. Essa questão de criminoso também é criminoso de bandido também, porque sempre os caras são sempre armados, que eles não vão estar fazendo essa coisa. E então a gente sempre atua, a gente faz essa fiscalização, aborda eles e também com o apoio sempre da polícia.
faz essa questão de abordagem e já encaminha diretamente para a delegacia. Autua, embarga, faz também a apreensão dos equipamentos dele, tanto da motosserra, dos veículos utilizados, né, na questão do flagrante, né? Aí também a questão dos incêndios. Os incêndios em si, já questão dentro da nossa unidade, quem atua é a gente, nós guarda-parques. Já o pessoal da fiscalização não tem o que fazer para a questão do combate direto desse incêndio. Isso aí quem combate somos nós, com o auxílio dos bombeiros. Isso aí, a gente sempre, se sair do controle, a gente aciona o bombeiro. Mas aí tem outra questão. Certas áreas, o caminhão do bombeiro não entra, ele atola, ele afunda na areia por causa do peso. Sim. Então ele estaciona numa certa distância e eles têm que vir com os costais, vai lá, joga e volta para abastecer a costal e fica nesse trabalho de formiguinha porque o caminhão não consegue entrar. Sim. Muitas vezes a pessoa não entende, tá incêndio na turfa, cadê o caminhão do bombeiro? O bombeiro não vai entrar ali, ele vai atolar. São áreas alagadas. Eles não podem entrar em turfas. Até porque acaba prejudicando. Não tem como, não tem como. Prejudica o lugar e ele vai ficar atolado, não vai poder fazer o serviço que tem que fazer. Aí a trabalheira para vir um guindaste, para tirar um socorro, para vir tirar o caminhão. Vai ser 2 problemas. E isso o fogo está lastrando, né? Então ele fica uma certa distância e eles auxiliam os bombeiros com as costais. E os bombeiros também usam, né? Costais. Os bombeiros ficam para lá e para cá andando e de uma distância às vezes grande, né? Eles chegam todo defumado lá na rapa, com cheiro de defumado, porque tem uns que até se queima, já teve um guarda-parque que queimou a mão, às vezes acontece algum acidente. É um trabalho árduo, mas um trabalho bonito e humano, né? É humano que a gente está fazendo. Que é realmente ajudar. Exatamente. E o meio ambiente dá trabalho por causa que o ser humano não tem responsabilidade, não tem consciência, talvez não tenha amor, né? Então a gente trabalha com esse tipo de ação, né? E é assim que a gente faz. E outras coisas que às vezes aparecem, resgate de animais, que eles estão sempre resgatando os bichinhos, levando pro BW. E aí vai. A gente recebe muita gambá, né? Filhotinho de gambá. Muito. Vive aparecendo lá em casa. Deixa ela passar que ela tem mais medo de você do que ela dela. Até que você dela. Apareceu, aí chamaram. A gente resgata também, vão lá pegar. Resgata um pouquinho. Principalmente quando estão os filhotinhos, né? Às vezes chega a mãezinha, já chega morta. Um monte de filhotinho, mas a mãe já está morta lá. Mas aí eles resgatam a si mesmo e levam para o BEDAR para ser cuidados e depois inseridos novamente na natureza, né? As pessoas têm horror da gambá. Tem gente que chega ali e faz um escândalo com a gambá, meu Deus. Ela é meio feinha, realmente. À noite deve assustar, né? Mas deixa ela passar, ela fazendo aquele ronquinho dela. Deixa ela passar que ela vai embora para outro lugar e pronto. É só você não deixar cantinhos para que ela se instale na sua casa. Entendeu? Que ela vem um cantinho, principalmente quando ela está prestes a dar luz. Então ela vai procurar um cantinho. Vai ver um cantinho bonitinho, gostosinho ali na tua casa. Ela vai ficar. Aí você joga o cachorro em cima, geralmente são mortas pelo cachorro, né? O cachorro dá logo uma bocanhada aqui nela e ela mata a bichinha. Lá em casa até já teve gambá na churrasqueira, assim, ficando lá também lá em casa também. E ela é fundamental pra gente, né? Pro equilíbrio ecológico, que ela faz o controle das pragas, né? Escorpião, barata, aranha, cobras. E também aceita, né? Um monte de mordidas ou picadas, que tem cobra que morde, tem cobra que pica. Então, várias picadas de cobras venenosas que a gente não aguenta. Com uma só, se você não acionar um hospital e tomar um antídoto até 1h30, você morre. Ela aguenta quase 80 picadas e ainda mata a cobra. 80? Eita, e não morre. E não morre. E fica? Pra matar mais. E não morre. Ela consegue neutralizar o veneno. Muito legal. Entendeu? Tanto de cobras quanto de outros animais peçonhentos, né? Escorpião e outras coisas que talvez apareça aí, ela consegue se livrar. Nós não. Tá? Então nós não somos soberanos, né? Nós não temos essa capacidade. Isso é muito importante para as pessoas saberem que ela faz bem, sabe? Ela faz que bem. Ela influencia, essas coisas assim. Aproveito para que as pessoas não matem.
Tá? Lá em casa, eu meu pai bota muitas banana pra gambá. atropeladas na estrada. Hã? Seu pai? Bota banana pra gambá. Ah, bota banana, tudo bem. Adora. Tá não, deixa a Lazinha passar, ela não faz mal nenhum. Ela faz até bem, né? Faz bem. Deixa ela passar, e se você não quer ela muito perto, ou então faz um lugarzinho bem longe lá do quintal, se é que você tem. Deixa ela lá, daqui a pouco quando ela procriar, ela vai embora. Ela só vai voltar na época do acasalamento novamente. Na hora que ela tiver prenha, ela vai voltar no mesmo lugar. Sim. O INEA, ele trabalha sozinho ou em grupos? Como assim? Não entendi. INEA com grupo? Não, o INEA é um instituto. Se você está se referindo em grupos, quando ele tem alguma ação que ele precise chamar outros órgãos, aí ele aciona. Como ele aciona, assim, isso é o muito Ministério frequente? Público. Sim. Estão até fiscalização. Aqui, por exemplo, quando a gente tem uma ação de demolição, a gente aciona o pessoal da fiscalização lá de baixo, vem a Polícia Militar, vem o Ministério Público. Vem o Ministério Público, vem o que mais? Vem os fiscais lá de baixo, vem o IBAMA, né? Porque como tem uma área aqui, vem o IBAMA, a gente aciona a todos para participarem dessa operação. Se é isso que você está perguntando, aciona, ele chama todo mundo para participar dessa operação. Um exemplo recente que teve aqui na região foi da questão da lagoa lá de Turnaíba. Estava tendo questão de falar que estava tendo uma mortandade grande de peixe no local, acionado pelo pessoal que moram lá. Então, isso aí, o INEA atuou, né, nessa questão, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Quem atuou naturalmente foi a Suplage, sim, né? Isso, aí, que a Suplage é a superintendência daqui, que rege toda a região dos lagos. Aí quem atuou nessa questão foi as próprias concessionárias locais, tanto a Prolagos e a Juturnaíba, com a Secretaria de Meio Ambiente do município. Isso aí, sim. Também o pessoal do Ministério Público também. Isso aí. Respondeu? Respondeu. Obrigada. Agora vamos estar encerrando nosso podcast. Quero agradecer pela presença de vocês e pelo momento disponibilizado para estar aqui. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Tá? Gostei muito e espero que eu tenha atendido aí a expectativa não só de vocês, como também o público que vai assistir, né? Que tenha um pouquinho de consciência e que nos ajude a preservar o meio ambiente para futuras gerações. Muito obrigada. Obrigada. Olha.